A Mancida discorreu com vocês sobre o nome, a igreja, a eclesia, os títulos da igreja, né? Ela discorreu também sobre os membros que compõem a igreja, passou também com vocês pela eleição dos santos, né? E também ela tratou com vocês sobre as duas igrejas, triunfante e militante. A igreja triunfante são os irmãos que já partiram para o Senhor. A igreja militante somos nós, né? Aqueles que estão, nós e todos aqueles que compõem, né, a igreja atualmente, né? Então quem tem o livro, abre aí na página 122 e a gente vai seguir. Quem não tem, tem o PDF disponível. Então é sempre bom vocês terem em mente que a igreja militante é a igreja que está viva, que está lutando. E a igreja triunfante é a igreja que já morreu, que já lutou, né? Nesse sentido. A gente fala já morreu porque muitos irmãos já lutaram, deram a vida e partiram para o Senhor. Muitos irmãos, enfim, aqui nós tivemos uma, pelo menos, graças a Deus, né? 2, 3, 4. Nós tivemos os pais, os avós, os nossos irmãos, Adiel e Adriana, e também tivemos a irmã Nilda, né? Partiu para o Senhor, e outras pessoas que eram também do Senhor, mas que eram parentes ou próximos, né, dos irmãos. Então, esses irmãos, eles fazem parte, eles compõem a igreja triunfante, esses que já partiram, já morreram. Então é sempre bom vocês discernirem isso, porque essas passagens, essas referências, elas aparecem volta e meia numa pregação, volta e meia numa exposição, num texto da escola bíblica, até hino, né? Tem hinos da harpa cristã que trata dessa questão. Mas hoje, agora vamos falar sobre a igreja, as ordenanças. Temos duas ordenanças. Quais são as duas ordenanças? Vocês se lembram muito bem. A primeira delas é a ceia do Senhor. A ceia foi instituída por Jesus pouco antes do seu sacrifício, né, sofrimento. Ele estava com seus discípulos e ali, naquele momento em que ele está reunido num comes e bebes, um jantar, em um dado momento daquele jantar, ele coloca uma barreira e ali institui a ceia. O ato todo não era a ceia, mas era a Páscoa. Mas a instituição da ceia se deu a partir de um dado momento, quando ele diz assim: e ele tomando o pão, ali ele institui a ceia. E ele delega, né, para que isso fosse feito. Mas há dois conceitos, e a segunda ordenança é a ordenança do batismo, que não é opcional. A igreja precisa batizar. Quando a gente recebe um membro vindo de outra igreja, é bom, e a gente fica feliz por isso, porque eles agregam força à igreja. Mas a igreja cresce quando ela batiza.
O batismo em águas, ele demonstra o crescimento da igreja. Então, a igreja ela tem essa missão de batizar. Mas tem dois pensamentos aqui errados que o autor da lição desse texto, pastor Ezequias Soares, procura desmontar. O primeiro é que as ordenanças, como são chamados a ceia e o batismo, transmitem poder. Que há um certo misticismo nisso. E não há. Esta parte do texto tem um pezinho um pé todo na disciplina de apologética, que é a defesa da fé, porque ela defende o que a Bíblia nos ensina, que há um só batismo. E há irmãos que frequentam algumas igrejas que a qualquer e por qualquer coisa se batizam. Conheço irmãos, conhecemos, vocês também devem conhecer, irmãos que numa carreira de pelo menos 10 anos de crente, já deve ter se batizado, já deve ter passado pelas águas pelo menos 10 ou 15 vezes. Porque algumas igrejas transformam o batismo nessa celebração, nessa ordenança mística, como se a pessoa recebesse, por exemplo, poder para alguma coisa. Então ele quer se batizar para receber, por exemplo, o batismo do Espírito Santo. E tem aquelas outras igrejas que também está no pacote das que praticam tais coisas, que elas optam por fazer batismo em lugares como no Rio Jordão. Então vocês já viram várias pessoas sendo batizadas no Rio Jordão. Não é? Como se o Rio Jordão tivesse algum poder. Então, nem o batismo transmite algum poder. Pode acontecer do irmão ser batizado no Espírito Santo quando estiver descendo as águas? Pode. Ele pode ter uma visão profética? Pode. Mas é fato que o batismo ou a ceia, as duas transmitem poder? Algum poder? De forma alguma. Não é verdade. Esse modelo, essa crença, irmãos, vem do movimento neopentecostal. E o que é o movimento neopentecostal, para vocês saberem? É um movimento que surgiu a partir de 1970, aqui no Brasil, explodiu a partir da Igreja Universal, mas ele se reconfigurou, se reconstruiu de várias formas, né? E essas muitas formas, chega uma delas, em que a pessoa se batiza por tudo. Tem gente que se batiza porque aceitou a Cristo, se batiza porque é voto para comprar uma casa, se batiza porque para libertar, se batiza por tudo. Então não há nenhuma transmissão de poder místico nessas. Segundo ponto, a mudança de vida, por exemplo, que algumas pessoas pensam. Ele diz aqui, ó. Primeiro, olha lá. São duas as ordenanças da igreja: batismo nas águas e a ceia do Senhor. Rejeitamos o termo de sacramento usamos a palavra ordenança.
Exatamente por esse motivo. Por quê? Porque não há nenhum poder em si mesmo. Senão não precisaria, bastaria a pessoa seguir o batismo, por exemplo. Ou tomar a ceia. O camarada peca agora, comete um monte de coisa, daqui a pouco ele vai lá e toma a ceia e está perdoado. Não é esse o sentido do negócio. Essas ordenanças não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica. Então aqui tem duas defesas. A primeira, o poder salvífico. E a segunda, aliás, poder místico, e a segunda, graça salvífica. Eu vou repetir a vocês o que já foi dito aqui outras vezes. Ninguém se batiza para ser salvo. E tem uma igreja que batiza pessoas para ser salvo. E ela é grande. É uma grande igreja. Vocês conhecem muito bem. Ninguém se batiza para ser salvo. Então o sujeito fala assim: olha, vem para cá para você obedecer a Deus. Vem obedecer a Deus. Hoje é dia do batismo. Aí o irmão está lá no culto, a pessoa está lá no culto, ele fala: vem obedecer a Deus, que a partir do momento que você obedecer a Deus, você é salvo. Recebeu o passaporte. A congregação cristã no Brasil é que faz isso. Então tem um erro doutrinário muito grave. O batismo não tem poder salvífico. Por isso que você vê muitos irmãos que saem daqui. Quando eu falo daqui, sai da igreja tradicional, ou até mesmo neopentecostal, como a Comunidade da Graça, e eles vão assistir um culto na Cristã do Brasil, chegam lá e são batizados. Porque eles são confrontados com esse batismo, com essa ideia de que o poder do batismo, o poder salvífico do batismo, o batismo não salva ninguém. O batismo é para os salvos. Antes do batismo vem o aceite do perdão. Antes do batismo vem o arrependimento. Antes do batismo vem a entrega. Então, primeiro a pessoa se entrega a Deus. E porque ela creu no Evangelho, porque ela creu em Jesus, então ela se batiza. Da mesma forma a ceia. A ceia também não salva ninguém. Não tem poder de salvação. Não tem poder de perdão. A pessoa... Aí nesse caso não adianta mesmo. Não adianta mesmo tomar a ceia pensando que vai ser salvo, tomar a ceia pensando que vai ser perdoado. Porque não é para nenhum e nem outro, mas é para o salvo. Quem já é salvo. Então toda pessoa que já recebeu a graça de Deus, que já recebeu o perdão, ele é salvo. E porque ele é salvo, ele passa pelo batismo, que é a primeira porta de entrada de admissão ao corpo de Cristo, como a irmã Cida já falou. É a primeira porta, porque tem outras portas, mas para todos essa porta mesmo. Na verdade não tem outra, só tem essa. A transferência não é uma porta de entrada, mas torna-se uma porta para a igreja local apenas. Então, é uma porta de entrada, o batismo, para aquela pessoa que se agrega ao corpo de Cristo, corpo físico. Porque o corpo espiritual, a igreja invisível, ela não está submetida ao batismo. Tem gente que não tem tempo de se batizar, de ser batizado. O ladrão da cruz não teve. E muitas outras pessoas também não têm. Não tiveram, quer dizer. Dito isso, como é que faz com aquela pessoa que está lá em coma na UTI
e que morreu logo após ter aceitado Cristo. Minha sobrinha ontem pediu-me uma mensagem de oração. Ela falou: tio, manda para mim uma mensagem de oração para minha amiga que está no UTI, ela está com câncer, e eu vou visitá-la no sábado. Ela pediu isso ontem à noite. Eu falei: tá bom, vou fazer e vou... A irmã Cida até pediu no ciclo de oração, né? Acho que oração por ela. Quando foi hoje de manhã, 6 e pouco, ela mandou a mensagem dizendo: tio, dá mais tempo. Ela faleceu nessa madrugada. Mas vamos imaginar que qualquer pessoa em condição como essa tenha encontrado Jesus e não deu tempo de batizar. Como é que fica? Ela é salva ou ela não é salva? O que salva não é o batismo. Batismo é cumprimento para o salvo. Mas o que salva é Cristo, é o aceite do perdão. Então, da mesma forma com o ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Não deu tempo dele descer as águas. Então ele não tem poder salvífico, nenhuma instituição e nem outra. Não acreditem nisso. Não haverá perdão de pecados, não é nada disso que acontece. Sobre eles, precisamente, a gente vai discorrer no tópico que vem, no capítulo próximo. Agora, eles também não produzem mudança espiritual em quem deles participa. E aí a gente retoma aquilo que acabamos de falar. Me lembrei do jovem que ele tinha um problema, congregou conosco por um tempo. Ele tinha um determinado problema, um transtorno, não era transtorno dele, já era mesmo uma doença, né? E ele chegou uma certa ocasião lá na minha casa com uma sacola e com as roupas de batismo. E ele pediu para que eu fosse com ele até a represa para batizá-lo. Eu falei assim: peraí, mas você já é batizado? Eu disse: pastor, ainda está um pouquinho alto, está dando um pouquinho de microfonia aqui. Ele falou: pastor, se o senhor me batizar, eu tive uma revelação esta noite, que se o senhor me batizar, eu vou ser curado dessa doença. Ele tem um problema psicológico, né, psiquiátrico grave, que ele trata com remédio e tudo mais, né? Então, volta e meia, ele precisa ser internado para fazer tratamentos, né? Aí eu falei assim: não, peraí, temos coisas diferentes aí. Você está pedindo para eu te batizar porque você teve uma revelação que você será curado dessa enfermidade no momento em que eu te mergulhar na água. Ele falou: foi isso mesmo que Deus falou comigo. Eu falei: então, mas Deus escreveu uma Bíblia nova. Não é possível, porque não há isso na Escritura Sagrada. Batismo não muda a vida de ninguém, a ceia também não muda a vida de ninguém. Pastor, então não tem poder? Batismo não tem poder de transformar vidas e tampouco a ceia. Então qual é o poder deles? É uma ordenança, um cumprimento que Cristo estabeleceu para a igreja, que deve ser tratados criteriosamente pela igreja. A igreja não pode desprezar esta reunião estabelecida, as reuniões, esses dois momentos, estabelecidos pelo próprio Cristo. E eles têm liturgia própria. Por essa razão, eu não gosto, nunca gostei, de fazer o batismo fora da igreja. Por essa razão, fizemos quando foi necessário, quando não tínhamos nenhuma outra alternativa naquele instante, na represa, em qualquer outro lugar. Mas eles têm uma liturgia própria para isso. Por isso que trouxe para a igreja. Prefiro abrir a piscina, quando a gente não tinha, agora a gente tem um tanque, e fazer o batismo aqui. Eu fui batizado, por exemplo, num tanque, a irmã Cida, no mesmo dia,
é um pouquinho maior do que uma caixa d'água de 1.000 litros. Foi onde nós fomos batizados. Você se lembra? O pastor construiu um tanquinho lá, irmão. Parecia uma caixa d'água mesmo. Construiu um tanquinho para fazer o batismo no fundo da igreja, numa parte da igreja, no quintal da igreja, que era uma casa. Era uma casa grande, tinha um terreno, uma garagem grande, onde funcionava o salão, e ainda sobrava um terreninho para frente. Ele construiu ali um tanquinho batismal e batizou muita gente lá. Muita gente foi batizada. Num culto que obedeceu a sua própria liturgia. Ou seja, o culto foi programado para o batismo. Então, ele tem uma liturgia própria. A gente vai falar um pouco disso no próximo capítulo. Mas ele não muda a vida de ninguém. Eu agora sou batizado, eu vou me batizar, eu vou tomar ceia, agora eu serei totalmente guiado por Deus e tudo vai funcionar diferente. Nada disso. Também não muda a vida espiritual de ninguém. Não coloca as pessoas em posição diferente. Batismo e ceia são encontros e ordenanças estabelecidas por Jesus para serem executadas pelo seu povo. E eles têm finalidades, objetivos. Então ele coloca aqui, esses rituais são de grande valor, pois são ordens diretas de nosso Senhor Jesus. Ele mesmo submeteu-se ao batismo, e ele fez. Jesus, porém, respondendo, disse, deixai agora, porque assim nos convém cumprir todas as Escrituras. Observe que o próprio Senhor Jesus já diz o que é o batismo, é o cumprimento de um dever estabelecido. Ele mesmo diz, olha lá, Mateus 3, 14 e 15, é um cumprimento de um dever já pré-estabelecido. Então, o batismo é um símbolo de nossa união com Cristo e, ao mesmo tempo, confissão pública. Todo aquele que se batiza está dizendo para os presentes que ele acredita naquela doutrina. Né? E o memorial da morte do Senhor, assuntos que a gente vai retomar nos próximos capítulos, são os dois próximos que tratarão, um batismo e outro da ceia. A missão da igreja, nesse tópico, a gente precisa pensar um pouco, porque aqui a gente vai ser provocado a retornar ao princípio do que é igreja, ou das funções da igreja. Então, entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Isso é feito por meio da adoração. Olha só. É feito por meio da adoração, é feito por meio da evangelização, e é feito por meio da edificação dos seus membros, e do trabalho social. Temos aqui 4 campos, pelo menos. Vamos falar de um por um, não de forma aprofundada, porque não se trata de um seminário, né? Para a gente aprofundar um tema específico, mas daria. Daria literalmente um seminário para a gente discorrer aqui uma semana de missão. Olha aí, um tema para a gente discorrer, Semana da Missão. Primeiro deles, a gente precisa entender o que é o objetivo, a função primordial da igreja. Qual é a função primordial da igreja? Glorificar a Deus. E ela não glorifica só de uma forma, dando glória a Deus, como a gente costumeiramente faz, expressando, vocalizando esse sinal, esse código de adoração, glória ao Senhor. Mas ela faz a glorificação por meio da adoração, por meio da evangelização, da edificação dos seus membros e do trabalho. Nesse sentido, vamos pensar um pouco que é a adoração que já foi tratado nesse texto, se eu não me engano,
Foi o Fabinho que tratou, se eu não estou enganado, temos um tópico aqui que trata a questão da adoração, e o Fabinho já falou sobre isso, se eu não me engano, vamos retomar apenas. Ele está, acho que foi ele mesmo que tratou disso, né? Está no capítulo de número... Onde está você? Vocês não leram, né, o índice, né? Aqui, ó, está lá no capítulo de número 15. Eu acabei de falar dele e esqueci. Lá no 15. Se a gente entende o que é a rendição, a prestação, o sentido, entre outros, de adorar a Deus, irmãos, não está limitado apenas ao fato de cantar uma música. Cantar a música compõe um dos meios, um dos processos da adoração. O cântico, os salmos, é uma das formas, mas existe outra. Por exemplo, o próprio curvar-se, a apreciação da beleza de Deus é outra forma. Quando você olha, por exemplo, e começa a apreciar, irmão, olhar é uma coisa, apreciar é outra. São coisas distintas. Quando a gente começa a observar detalhadamente a obra de Deus nos céus, na terra, e você começa a se render a Ele, e render-lhe graça e louvor e gratidão, você está também adorando a Deus. E há pessoas que fazem isso de muitas formas. Se você ler os Salmos com essa visão, você vai perceber, leia e perceba, como que o salmista descreve a obra de Deus na sua rendendo louvor ao Senhor. Vou dar um exemplo. Aí ele vai falando do universo: Senhor, tu és grande, a terra não te cabe, o Senhor está acima de tudo, e tá. Ele vai falando assim. Esse é um modelo de adoração. Sabe que muitos de nós temos grande dificuldade na oração, e muitos irmãos falam para mim assim: Pastor Marcos, eu não tenho palavra para ficar orando. Eu não consigo orar por muito tempo. Eu tenho dificuldades para orar. Muitos irmãos falam isso. E aí, o que acontece? Eles falam assim, eles dizem assim: eu começo a orar e me faltam palavras. É porque nós, como igreja, limitamos a nossa conversa com Deus a apenas nesse período de solicitar alguma coisa. Mas essa não é a nossa única conversa com Deus. Essa não é a única, esse não é o único assunto a tratar com Deus. O que eu preciso? Eu preciso tratar também com Deus, devo tratar com Deus o que tu és. Eu preciso começar a pensar em falar com Deus. Eu falo com Deus sobre mim, eu falo com Deus sobre meus irmãos, mas eu preciso começar a falar com Deus sobre quem Ele é. Sobre Ele mesmo. Eu preciso falar com Ele sobre as suas próprias obras. E isso é um hábito. Esse é um hábito que a gente precisa desenvolver. E acontece muitas vezes comigo, irmãos, e outras pessoas que também
já tiveram essa percepção. Eu me lembro que fiz um seminário de adoração faz alguns anos. E eu me lembro que, eu não me lembro o nome da igreja exatamente, mas foi numa igreja na Zona Leste, faz muitos anos que eu fui. Até foi uma das noites ministrada pelo pastor João Batista Torres. A pessoa, quando ela falou assim, às vezes eu me prostro em oração ao Senhor e converso tanto com Deus sobre Ele que eu esqueço de mim. E quando vejo, passou 1 hora, passou 2, passou 3, e eu levanto, vou para as minhas atividades, quando volto, quando me lembro, esqueci daquele assunto. Porque quando você se envolve nesse processo, é tão bom e tão envolvente que você acaba esquecendo seus problemas. Mas Deus não vai, se eu não pedir, Deus não vai me atender. E quem é que disse que Deus só ouve o que a nossa boca fala? Alguém disse. E a gente acreditou. É preciso, Em vários momentos, foram difíceis entender Jesus. Porque o cego vem pedir para ele, para ser curado, entre aspas, e Jesus fala, o que você quer? O leproso vem correndo atrás de Jesus, ou a mulher com fluxo de sangue, e todo o contexto já diz que ela tinha aquele problema e nem poderia estar ali. Jesus olha para ela e fala assim, o que é que você quer? Da mesma forma, ele está pregando em Cafarnaum, os caras descem aquele paralítico na cama, e Jesus fala, o que é que você quer? Dá para você perceber que Jesus ele tinha uma certa forma de tratar com as pessoas que se diferenciava uma das outras. Em alguns casos, as pessoas tiveram que falar. O que elas queriam, mesmo que o que elas queriam estava nítido. Mas em outros casos, não. A mulher samaritana pega no ato do adultério. O que será que essa mulher viveu e falou com Deus naqueles instantes em que ela estava, em que acontecia o diálogo entre Jesus e os apedrejadores? No seu lugar, o que você faria? Você ia se lembrar do bolo que ficou na geladeira ou do que ficou no fogão? Obviamente que você ia entrar em profunda agonia. Não há registro na Bíblia de que a mulher tenha dito alguma coisa. E em Mateus capítulo de número 6, a Bíblia diz que Jesus fala, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Vocês percebem a metodologia, o método de Jesus não é único. Ele tratou com um de um jeito, tratou com o outro de outro. Mas quando ele entrou no templo de Jerusalém, as pessoas vinham cantando Hosana e lançando ali na sua frente, no caminho, ramos lá, no caminho, que era um sinal de reconhecimento, de grandeza, dado a alguém especial, e ele não reprovou. Da mesma forma, as mães levaram suas crianças a ele, e ele recebeu. Então, irmãos, ele não tem um método único de trabalhar. Não está dito
Ele não disse isso a ninguém, que ele só vai ouvir a nossa oração, que o nosso diálogo com Deus tem que ser sempre sobre nós. Mas o apóstolo Paulo fala em muitos casos assim, que a gente deve levantar a nossa voz a Deus em ação de graça. O que é ação de graça? Gratidão. E uma das formas da gente ser grato, adorar ao Senhor, uma das formas de eu adorar ao Senhor é eu verbalizar a sua grandeza, é falar com Ele, é falar com Ele sobre o que Ele faz. Outra forma é eu me entregar no trabalho do Senhor. Eu adoro a Deus com o meu modo de vida. Eu adoro a Deus com o meu trabalho. Então vamos desconstruir um pensamento. Então, já que o senhor adora a Deus no trabalho, então vamos adorar bastante a Deus, que eu vou viver só no trabalho. Eu não estou falando do trabalho secular, onde eu também adoro a Deus. Eu estou falando, eu adoro a Deus vindo aqui, pensando em você, orando com os irmãos. A minha fidelidade no trabalho do Senhor, no trabalho que Ele me chamou, também é uma adoração. Então, esse é o reflexo, esse é o primeiro. O segundo ponto, ele diz assim, como que a gente vai glorificar a Deus? Com a evangelização. A evangelização não pode ser pensada apenas para uma vertente ou para um público. Primeiro, as pessoas que mais evangelizam hoje na igreja são aqueles que têm uma experiência não há muito tempo com a igreja, novos convertidos, porque eles conseguem expandir a notícia do evangelho para as pessoas que estão próximas, e aí as pessoas começam a perceber a transformação, e elas têm aquele impulso do convite, vamos lá, vamos no culto, aquela descoberta. Agora, a evangelização, ela se dá de muitas formas. Nós podemos falar da evangelização pessoal. E eu vou propor aqui um seminário de glorificação a Deus. Está aqui, vou tirar daí, ó. Seminário de glorificação ao Senhor. E nós vamos explorar esses temas aqui. Seminário de glorificação. Vamos falar sobre adoração, vamos falar sobre evangelização, vamos falar dos 4 pontos que são apresentados aqui. A evangelização pessoal, por exemplo, é o convite que você faz e que você recebeu um dia. Eu li uma pesquisa que diz que os cristãos, de um certo período de tempo, que atinge um certo período de tempo na conversão, passa cerca de 4 anos sem convidar uma pessoa para ouvir uma pregação. Como é que alguém pode passar tanto tempo sem convidar alguém para participar de um momento, de um culto? Pergunto aos irmãos. Quando foi a última vez que você convidou alguém para um culto? Para participar de um culto? Quando foi a última vez? Meu Ivan acabou de dizer hoje eu parei um menino na rua. Eu estava estudando um texto. Estava lendo um texto. E aí ele passou, eu chamei e falei, tem um convite para você. E ele voltou. Falei, para tal dia. Ele falou, opa. Então a evangelização é feita pessoal, a gente troca informações na internet, a gente posta um convite na internet, mas o convite não substitui o nosso contato. E eu quero fazer aqui uma observação aos irmãos, dizendo, não caiam de forma nenhuma na ideia ou naquilo que está sendo pregado indiretamente
pelas redes sociais. Não caiam nisso, irmão. Não caiam nisso. O que está sendo pregado na rede social? Muitas coisas. Mas a rede social em si, por si, ela tem um discurso. Qual é o discurso? O discurso inato da rede social. É o discurso do isolamento, da individualidade. Você não precisa de mais ninguém para nada. Você é capaz de tudo, só. Isso está na internet. Isso está na rede social. Pastor, não é verdade. É. Você compra sem sair de casa. Você aprende sem sair. Você empreende. Percebeu que tudo você agora, quase tudo você faz sozinho? E não precisa de mais nada? Porque está tudo muito próximo? Então você, em partes, nós nem precisamos sair de casa para nada. E vai chegar um dia, e hoje já existe, já é. A pandemia já acelerou esse processo da individualização, que nem para passar ao médico você vai precisar. E os exames virão assim também. Em algum momento da história, você não precisará mais fazer vai fazer o jejum e a própria câmera vai fazer a captação do que precisa. Ah, pastor, isso não é bobagem, isso é verdade. Isso só não chegou para nós. Só não está aqui porque a gente nem tem dinheiro para comprar um celular assim. E tampouco a gente tem uma rede de internet capaz de fazer isso. De transmitir dados como esse. Nós não temos esse recurso. Mas já existe. Quando a gente nem sonhava em ter um telefone, por exemplo, convencional, daquele que você tinha que fazer o disco, e eu quero desafiar os irmãos que tiveram um desse em casa, traga um dia e coloque aqui num culto de jovens, e peça para eles fazerem uma ligação. Eles vão ficar apertando, a boa parte deles vão ficar apertando o botão do disco, e esperando tocar, porque eles não sabem como funciona. Mas não é porque, isso não é porque eles não sabem ou porque são ignorantes, porque não é tempo deles. Mas quando a gente não conseguia comprar nenhum daqueles, com a internet disponível, possível, o homem foi à lua. O homem foi à lua com a internet daquele, quando a gente nem conseguia comprar aquilo. A gente nem conseguia uma linha comum. Hoje, então não duvide das coisas que podem acontecer por meio do dispositivo celular, da rede social. Então, só que o discurso da rede social é o discurso do isolamento. A gente não conversa com as pessoas. Perdemos o contato, ele se torna um contato virtual. O contato virtual é frio. O contato virtual é ruim, não é bom. Ele agiliza. Vocês viram aí como foi realizar ou passar quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, fazendo o culto virtual. Transmitindo por meio de redes sociais. Vocês viram como foi ruim? Não foi uma luta para você? Foi. Se foi uma luta para você participar desse culto, imagine a luta que foi para a gente produzir esse culto. Fazer esse culto. Então a rede social, ela está fazendo o que? Ela está isolando as pessoas. E aí elas não têm mais assuntos, não constroem amizades, são isoladas. E quando você não tem amigo, você não tem contato, você convida quem para ir ao culto? Você posta lá na rede social,
achando que as pessoas vão olhar para o banner, para o seu convite e falar, eu vou lá porque é o convite do fulano. E isso não pode acontecer na igreja. Não entre nessa rotina. Não caiam nisso. Não se sintam seguros só dentro do seu ambiente, dentro do seu espaço, dentro do seu dispositivo, porque você precisa de pessoas. Eu não preciso. Alguém falou, não preciso. Não precisa agora. Precisamos sair desse meio. Você precisa ter esse contato. Irmãos, isso está tão real no nosso meio. É tão real que eu vou fazer a vocês uma sinalização. Percebam que boa parte é como eu vou tentar explicar algo que está acontecendo no nosso meio, mas vai ser um pouco difícil essa transição. Então, preste muita atenção aqui. Vai ser bem difícil. Quem assistiu Matrix viu que tem um mundo real e virtual. Eu penso que muitos irmãos nas igrejas, mas vou falar do nosso meio, que está pensando que o real é virtual. Está pensando que o real é virtual. Não tem dois mundos aqui. Um virtual e um real, e dois acontecendo paralelamente, simultâneo. Por que eu penso isso? Porque na rede social nós somos frios. Eu não sou. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu participo de qualquer evento que eu vou participar, que eu participo virtualmente, como acabei de participar de uma reunião das 2 às 5, lá da faculdade. Eu entrei de um dispositivo, estava ruim, não estava dando certo. Estava muito ruim, eu mudei para o outro dispositivo. Aí eu já estava arrumado, já estava pronto para participar da reunião. Entrei, participei, fiquei lá o tempo todo, ali podia ficar, aquele dispositivo e a conexão que eu estava permitia que eu ficasse com a câmera aberta. Então, eu estava ali, porque o tempo todo participando lá, estou lá. Ah, eu não gosto de participar, eu gosto de fechar minha câmera, eu gosto de não sei o quê. Você não gosta de se dar a se ver. Eu gosto de relações pessoais. Então, eu quero encontrar a pessoa na rua e eu quero dar a ela, opa, lembro do seu rosto, que nem aconteceu segunda-feira passada. Estou estudando com um cara há 2 anos, e ele falou assim, mas rapaz, você está de máscara, não te conheço. Eu falei, não, nunca te vi pessoalmente. Até brinquei, né? Quanto tempo eu não te vejo, hein? Porque nunca vi ele pessoalmente. Falei, quanto tempo eu não te vejo pessoalmente? Eu nunca vi, só vi virtualmente. Ele falou assim, é o Marcos. Falei, sou eu mesmo. Falei, nossa, nós estudando, estamos juntos, eu não sei, não estou conseguindo te reconhecer. É a máscara. Porque eu só apareço sem máscara, câmera aberta. E aí desenvolvemos um belo de um diálogo. Professor, qualquer ambiente que eu participe, de qualquer evento que eu vou participar, eu dou meu rosto, eu mostro quem eu sou. Olha, estou aqui, ó. Opa, eu não coloco a foto. Foto posso pôr qualquer uma. Posso colocar a foto de quem eu achar que seja, de qualquer pessoa. Mas algumas pessoas pensam assim, elas entram e saem desse mesmo processo e não conseguem ter diálogo com ninguém. Observe nas nossas próprias reuniões, tem gente que entra e sai das nossas reuniões e eles fazem da mesma forma na igreja. Entram e saem e não falam com ninguém. Eu participei de um evento esses dias com mais de 2.000 pessoas. E aí a pessoa falou assim, todos que tiverem possibilidade aí agora, vai travar tudo aí, mas abram a câmera. Eu, pum, cliquei. Porque primeiro pediram para fechar.
Eu falei, alguém em algum lugar nesse mundo, era uma palestra com um cara lá dos Estados Unidos, alguém em algum lugar desse mundo vai me ver. Então, a gente precisa de relações. Como é que a gente evangeliza se a gente não tem relacionamento pessoal com o ser humano? Irmão, não entre de um culto e nem saia dele sem você falar com ninguém. Eu vejo isso na escola bíblica. Quando ajunta as classes, tem umas figurinhas já que faz assim, ó. Tum, agora não me interessa se encontrar com vocês. É mais ou menos essa a leitura que eu tenho. Esta é a leitura que eu tenho. Gente, vamos se reunir ali para tomar um café. Agora não quero ver a cara de ninguém. É essa a leitura. Mas, pastor, eu não faço isso. Você faz. A gente dá 2 discursos. Um falando, outro fazendo. Então não faça mais. Mostra o arzinho para as pessoas. Oi, estou bem, olha como você está. Mas porque a gente não tem relação pessoal com ninguém, eu escuto o que eu escutei há poucos dias de 2 adolescentes. E não são só os adolescentes que falam isso. Adultos também falam. Mas adultos são obrigados a conversar, porque tem que trabalhar. Adolescentes nem todos ainda trabalham. E aí, arrumou, na linguagem dele, arrumou uma mina? Perguntei. Arrumou uma mina? Não. Passou outro dia, o cara passando pela rua, e aí, arrumou uma mina? Não. Rapaz, o negócio está ruim pro seu lado, hein? Eu não consigo me socializar. Eu não tenho amigos. Eu não sei me socializar. Eu não tenho amigo, eu não tenho quem convidar. Já pensou o sujeito tá no meio de... Tá num bairro com quase 10 mil pessoas, estuda em uma escola, com tantas mil pessoas, e ele não consegue se socializar. O problema da socialização é grave no país. Por que isso está acontecendo? Porque o público está mergulhando na rede social. Eu tenho amigos na rede social. Alguns. Eu fiz amigos na rede social. Alguns. Mas não é todo aquele monte de gente que está lá na rede social. Na minha rede lá tem 2 mil, 3 mil, sei lá quantos são, que são meu amigo não. Tem gente lá que eu nem sei quem é. Tem gente que está lá que eu nem tenho ideia. Eu encontrei muitos outros amigos que tive e ainda mantenho, mas eu vou convidar quem se eu não tenho? Se a primeira pessoa, nos cursos de evangelismo que a gente faz, a primeira pessoa para a gente evangelizar na nossa rede de amigos é a nossa família. A segunda é a nossa rede de amigos. Se eu não tenho amigo, tem uma ruptura. Convidei o meu pai, convidei a minha mãe, meu filho, minha irmã, meu parente, minha namorada e todo mundo. Acabou o círculo da minha rede de família. Aí tem um buraco. Porque qual é o buraco? O segundo grupo a ser convidado, na escala de prioridade, segundo grupo a ser convidado para ir à igreja, assistir um culto, são os amigos. Primeiro são familiares. Segundo é o amigo. Aí o cara não tem amigo, ele convida quem? Aí o terceiro são os conhecidos. Se o cara não tem nem amigo, nem conhecido, então ele não evangeliza mais, tem um buraco aí. Vamos acordar? Então a gente precisa construir relações sociais. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Terceiro, a edificação dos seus membros. Quando eu glorifico a Deus, por exemplo, uma música bem tocada e cantada edifica os irmãos. Uma pregação edifica os irmãos. O estudo edifica os irmãos. Todo esse trabalho que a gente faz de edificação é um trabalho de glorificação a Deus. E quantos trabalhos são feitos na igreja? Muitos. Os trabalhos são pensados
na glorificação de Deus, mas na edificação dos irmãos. Nem sempre você gosta daquilo que alguém te dá. Eu aprendi com uma pessoa que ela disse o seguinte, ela falou assim, eu não dou presente que a pessoa goste, eu dou presente que eu gosto. Porque quando ela vestir ou usar, ela saberá que fui eu quem escolhi. Porque eu gosto. Eu estou representando o meu gosto. Irmãos, vocês já pararam para pensar no esforço que é feito para executar qualquer trabalho dentro da igreja? Quando a gente fala de forma simples, o irmão não acredita, mas eu quero citar alguns. Uma parte da vida de algumas pessoas que hoje são pré-adolescentes ou adolescentes, passou em situações difíceis dos seus pais, na época em que seus pais eram envolvidos com a igreja de alguma forma. Por exemplo, hoje nós temos uma igreja com facilidade de você tem carros, irmãos cada vez comprando seus automóveis, mas e quando não tinha? E aqueles irmãos que tinham 4, 5, 6 filhos que iam para a igreja, tinha ensaio. Tem evangelismo. Tem o culto de oração. Toma o grupo de louvor aqui da igreja mais recente, que passou 2 anos aí, sei lá quanto tempo ensaiando, meia-noite, 11h30. Se os meninos que hoje devem estar na sua pré-adolescência pudessem falar e se lembrar, pergunte para eles qual é a experiência de dormir em qualquer parte do estúdio. Perguntem para eles. Pergunte, ô Vitor, quantas vezes você dormiu cochilou lá no canto, em algum canto do estúdio? E os outros irmãos de outros tempos e de outras igrejas? Irmão, pense no esforço que é feito para qualquer trabalho de edificação da fé. E eu caminho por outras vertentes, outros exemplos. Não me excluo, eu faço parte, a irmã Cida faz parte, mas não é autodefesa, é reflexão da igreja sobre o que é feito. Perguntem para a Vanessa como foi lidar com esse período de pandemia. Perguntem para ela como foi pensar nos cultos, organizar, lidar com as pessoas que interpretavam as ações de forma distinta, por exemplo, fora da normalidade. Irmão, você precisa pensar no trabalho que é feito, para a edificação, para a sua própria edificação. Perguntem para quem não sabe, aqui está a irmã Adriana, perguntem para a irmã Adriana como foi para você ir toda segunda-feira, se eu não me engano era segunda e quarta, por 1 ano, fazer o curso do APEC. Pergunta a ela, quanto foi pago de passagem? Quanto que a igreja pagou de passagem? Que eu me lembro nenhuma vez. Não, eu preciso dizer. Escute, que eu me lembro nenhuma vez. Perguntem a mim, agora eu faço um afastamento da função do pastor, perguntem a mim, como foi vir durante 6 anos de Tietê para cá,
320 quilômetros, 2 pedágios, todos os dias, e entregar a irmã Cida, 7 horas, você entrava lá na Capuane 7, né? Entregar a irmã Cida na segunda-feira, 7 horas da manhã, no trabalho, e buscá-la na sexta-feira, meia-noite, 1h30 da manhã, 1h da manhã, no terminal Barra Funda. Perguntem-me quanto custou fisicamente. Perguntem à irmã Cida quantas noites, por exemplo, ela ligou e eu liguei, e nós tivemos longos momentos difíceis. Para quê? Perguntem a ela. Morando na casa de uma pessoa, porque eu não quis deixá-la só naquela casa onde tem, então alugamos um quartinho, que alguns irmãos acho que foram visitar, de um amigo que nos recebeu, a irmã Cida ficava lá. Então perguntem para ela qual foi essa sensação. Para quê? Para fazer uma exposição, Adriana dos Santos? Para fazer uma exposição para quem? Você estudou 1 ano, junto com a irmã Rosana, 1 ano de APEC, Cláudio também fez, para falar para os filhos de quem? De boa parte dos irmãos que em outro tempo, e também nesse tempo, mas em outro tempo, não conseguem sequer acordar para ir à escola bíblica. Pergunta, irmãos, olha como é árduo o trabalho. Paulo diz assim, eu me gastarei e deixarei gastar, eu vou me gastar fisicamente. Essas coisas custam. E qual é o preço que a gente obtém? Qual é a recompensa que a gente tem de tudo isso? Na eternidade, só a eternidade é que vai nos revelar. Último, ele diz, e do trabalho social. A gente tem a rede social disponível em nossa mão. E nenhum trabalho social, muitas vezes, a gente consegue fazer. E agora uma correção para a igreja. Para todos. Uma sinalização. Quando alguém... Você não é obrigado a falar com ninguém. Aliás, a gente vive num mundo que a gente não precisa nem de um bom dia, nem de boa tarde, nem de boa noite. Eu preciso. Eu sou absolutamente relacional. Eu preciso de relações sociais. Então eu converso, eu dou bom dia, eu falo com os irmãos, eu respondo. Alguém diz assim, o pastor Marcos não sai do celular. Eu não sou viciado em celular, mas se alguém fala comigo, ele quer uma resposta, eu respondo. É simples assim. Eu respondo. Alguém fala comigo, eu respondo. Se eu não posso, eu escrevo, estou em atendimento, respondo depois. Mas muitas vezes, nem pela própria rede social, a gente consegue fazer um trabalho social, mandar uma mensagem para alguém, dizer assim, olha, eu estou preocupado com você, eu gosto de você, eu preciso de você, olha, estou sentindo falta de você no culto. E aí, aqui, e eu acho que boa parte dos lugares, você pergunta assim, irmãos, nós vamos fazer um evento X, Y, Z, quem quer participar? Tá todo mundo, grande parte, todo mundo não, mas boa parte dos irmãos estão tão ocupados que não conseguem responder. Já percebeu isso aí? Vanessa já falou isso comigo, né? Acho que toda pessoa que lidera um trabalho, como é que... Irmão, vamos fazer uma relação. É fácil, a gente se articula. A rede social facilita a nossa articulação. A gente precisa resolver um problema rapidamente e você resolve, mas não substitui. A igreja precisa cuidar dos seus enfermos. A igreja, e oração a gente pode fazer virtualmente. Hoje você tem esse acesso, mas a gente faz presencialmente. A gente pode fazer uma contribuição com a ação social na cesta básica, entregar para alguém
por exemplo, a cesta básica. A gente deve levar a nossa ação na casa de alguém, dos irmãos, e essa pessoa que vai levar precisa orar, cantar um hino, precisa fazer esse trabalho. Irmão, ninguém quer viver de cesta básica a não ser o sujeito que não gosta de trabalhar, não é? A gente às vezes precisa. E não se sinta ofendido se for recolhido, se você tiver necessidade de algum dia recorrer à cesta básica da igreja. Não é demérito para ninguém, é segurança. A igreja proporciona isso para nós. Mas nós precisamos ter esse aparato de ir à igreja, de ir à casa do necessitado, orar com ele. Não é fazer disso um gancho para a pessoa vir à igreja. Não é fazer disso um gancho para a pessoa não trabalhar. Eu não vou trabalhar porque a igreja cuida de mim. Não é esse o objetivo da ação social. É socorrer. É socorrer o irmão. Mas nós precisamos fazer esse tipo de trabalho. E vai aqui uma fala aos irmãos. Eu me lembro de um período em que a cesta básica da igreja, irmãos, dava para fazer cuscuz o mês todo. E bolo e fubá. Era mingau de fubá, café com fubá, só era fubá. Só vinha fubá. Irmão, e para não deixar tudo muito doce, a outra parte que vinha na cesta básica era sal. Fubá e sal, fubá e sal, fubá e sal. E eu me lembro de uma vez que a pessoa veio trazer, quando isso começou a acontecer lá atrás, eu me lembro que nós criamos os papeizinhos dizendo o que a gente estava precisando. E teve aquela pessoa que ela nunca trouxe. Falei nisso agora, a Solange até já processou um bocado de nome aí, né? Mas eu me recobrei agora de um episódio, irmão, que é o cúmulo do absurdo, Adiel. Tem os irmãos que são fiéis. Mas tinha uma pessoa que tinha mais de um filho na igreja naquela época. E essa pessoa nunca havia trazido nada. Ela nunca havia trazido. Mas um dos filhos trazia mensalmente. Depois um outro. E eu vou parar por aí para não dar pistas de quem estou dizendo. Porque tem muita gente com 2 filhos que já passou pela igreja, muitos. Aí eu comecei a me lembrei agora, que uma primeira vez, e aquilo teve um momento que era entregue para mim, e tem alguns irmãos que gostam de entregar para o pastor. Eles querem entregar na mão do pastor. Né? E aí, a irmã entregou, um dos filhos, né, entregou o seu produto. E quando ele veio entregar, a mãe levantou. A mãe veio junto. É mais ou menos assim, ó. Ali está o pastor, estou indo levar, a mãe levantou, correu junto. Aí ela veio, pegou no pacote, vidas independentes. Pegou no pacote, ó pastor, aqui está meu produto está junto aqui com a... Aí eu lembrei que aí tudo bem. Só que aí veio o outro. Depois, no outro mês. Eu fiquei esperando essa reação. Nessa época a gente não tinha muita organização como a gente tem hoje. No outro mês o episódio aconteceu, mas com outro filho. Na hora que veio entregar, ela veio com a mão junto, pegou a mão, não pastor, estou junto aqui com ele. Isso ficou uma constante durante o período que essa pessoa congregou. Ela passou um período inteiro na igreja e não conseguiu comprar um alimento para entregar na cesta básica. Ela só deu de carona.
Só pegou carona no que foi feito dos outros. Eu pergunto, será que há tanta miséria assim? Tanta pobreza? Irmão, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, devemos fazer na igreja, nós temos que ser cuidadosos com isso. Bastante atenciosos, de verdade. Quem não é participativo das ações sociais de cesta básica, precisa procurar a irmã Solange. E esses dias eu escutei, e ela nem sabia que eu ia falar disso, e isso está no texto, não sou eu que estou colocando não, aqui, é das ações sociais, não foi eu que coloquei aqui não. Está aqui no texto. Ô, pastor, muitos irmãos não traz. Irmão, revise isso. Revise isso daí. Seja participativo. Ninguém aqui é tão pobre que não precise, ninguém aqui é tão pobre que não precise, e ninguém que não pode dar, né? E ninguém aqui é tão rico que não pode aceitar. Não é? Mas tem muitos irmãos que se mantêm fiéis nesse trabalho, não só nesse, mas também nos outros, de oração e tudo mais. E eu concluo aqui a lição de hoje, que diz assim: a missão da igreja, ela fala, é a cesta básica. Então a igreja foi eleita para adoração e louvor da glória de Deus, recebendo também a missão de proclamar o evangelho da salvação ao mundo todo. Eu, essa semana, passei um apuro terrível, que eu quase que recorri à irmã Adriana. A irmã Cida arrumou um rapazinho lá que ele é surdo, mudo e, ao que parece, é analfabeto. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe ouvir, ele não consegue ouvir nem falar. E eu não sei como que a irmã Cida se comunicou com ele, que esse rapaz está querendo algo. Ela conseguiu aí uma mensagem que a gente precisa entender. E ela não estava lá em nenhuma hora que ele foi. Ele foi 4 vezes falar comigo. E eu falei, a única forma de eu falar com ele, eu tentei de todo quanto é jeito, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu tentei de todo jeito. Nenhuma forma deu. Eu falei, vou ligar para a irmã Adriana. E ela vai falar com esse rapaz. Aí eu dei o caderno para ele escrever, ele só fez bolinha de 0, né? 0, então ele não sabia escrever. Eu falei, eita meu Deus. E aí ele estava com um objeto na mão, que ele estava querendo, e um celular. Até hoje eu não sei como você falou para ele que era para ele ir lá. Na verdade, como é que você fez para ele entender? Não sei. Eu sei que eu passei um sufoco, mas a gente fala no português, a gente fala com criança, a gente fala com adolescente, fala com jovem, mas e com os especiais? E com os idosos, irmão? Hein? E com os idosos, irmão? A gente precisa lidar com eles. Precisamos urgentemente pensar nessas questões. É um espaço que a gente não ocupa, mas eu sempre penso, o que seria de nós, né? O que será do pai de família, o pai ou a mãe que tiver um filho, e esse filho for especial e ele vier congregar aqui na igreja? Não terá espaço para ele? Entende? Não, olha, vamos dizer assim, procura outra igreja porque essa aqui não é para você? Não é? Então a gente precisa pensar nesses públicos, precisamos pensar nos idosos, precisamos pensar nos especiais. É preciso, e não é só uma especialidade. A igreja precisa pensar em todas, irmãos, todos os especiais. Tem aqueles que são especialidades físicas, mentais, né? Auditiva, fala, seja lá qual for. E é preciso pensar isso. A gente visualiza o púlpito, mas, por exemplo, o púlpito não é o tudo na igreja. O púlpito não é o tudo na igreja. Nós temos outras necessidades. Não é? E isso me penso constantemente. Como é que a gente vai resolver essa questão? Alguém esse dia comentou comigo sobre a cadeira, sobre a rampa, né? E a Ingrid fez um projeto super bacana do TCC dela, que foi o projeto da igreja, e foi muito bacana. E ela falou, pastor, no meu projeto tirei essa rampa, coloquei, fiz um elevador. E eu comentei com alguém, olha, eu estou pensando em seguir o projeto que a Ingrid fez, pôr um elevador. Mas pôr um elevador para quê? A gente nem tem especial, precisa esperar ter.
para a gente pensar nele. O dia que veio o meu casal de amigo aqui, vocês se lembram? Quem ajudou subi-los aí? Lembra o sufoco que foi nessa rampa? Porque a rampa é pesada? Então, até nisso a gente tem que pensar em como a gente vai pregar o evangelho. Então, em pouco tempo, nós vamos ter que começar a fazer a interpretação, né? Fala. É a interpretação que fala? Mas, então, a gente vai precisar pensar nisso, irmão. Porque tem esse público e eles não são alcançados pela igreja. Eles não são alcançados pela igreja. Então, é preciso fazer. A gente tem que pensar. E ela, para finalizar, diz assim, a mensagem da igreja é concentrada em 4 tópicos, ou pelo menos. Olha aqui, primeiro, anunciar que Jesus salva. Primeiro, Jesus salva. A segundo, que Jesus cura. Terceiro, batiza no Espírito Santo e que brevemente voltará. Até parece o quadrado, né, que é formulado na pregação fundamentada lá da igreja quadrangular. Mas é isso que a igreja precisa pregar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é algo que nós precisamos buscar. E é uma experiência que vem depois da salvação. E a gente não pode perder de vista. E brevemente voltará. Então o evangelho é proclamado a homens e a mulheres. E mulheres, sem fazer distinção de pessoas. As mulheres estão pregando. E nós, homens, o que estamos fazendo? O que vamos fazer, irmãos? Vamos manter-nos de que forma? Vamos levantar, vamos nos movimentar. Ontem eram adolescentes, hoje são casados, fazem parte do grupo de louvor, mas são os homens da igreja. Olha aqui, ó, vários deles. Precisamos pensar no trabalho de homens. Vocês precisam pensar, olha aqui os casados aqui, ó. Vocês precisam pensar no trabalho de homens. Precisam pensar. Vocês precisam também pensar. Porque vocês vão casar também. E os homens, o que eles fazem? Eu pergunto, o que os homens fazem? Muitos homens não querem ser pastor, muitos homens não querem ser músicos, muitos homens não querem ser um cooperador. E a igreja, que tipo de ação tem para eles? Que tipo de ação a igreja faz? Nós temos um trabalho começando a ser desenvolvido pelo irmão, mas que tipo de trabalho que a gente tem que atende e que prega o evangelho para os demais? Temos uma pessoa aqui, como eu posicionei para vocês no grupo Toque em Cristo, que precisa do cuidado dos irmãos. Ele assistiu muitas aulas conosco aqui na igreja, na escola bíblica. Vocês se lembram dele? Ele precisa de vocês. Ele precisa do grupo de homens agora. Precisa do senhor lá. Precisa do irmão. Ele assistia a aula com a gente aí. Agora ele não consegue sair da cama. Ele está paralisado. Uma vez você tirou ele do movimento. Cadê os irmãos? Precisamos. Pastor, eu não sabia. Agora você já sabe. Pastor, eu não tinha visto. Postei no grupo Toque em Cristo há 10 dias. Se não sabia, por que não viu no grupo? Postei há 10 dias. Precisamos falar de Jesus. Reconciliar esse homem com a fé. Reconciliar esse homem com Deus. E trazê-lo para a casa do Senhor. O evangelho é proclamado a homens e mulheres sem fazer distinção, raça, língua, cultura ou classe social, se assim é pensado, pois o campo é o mundo, e Jesus disse, ide ao mundo, pregai o evangelho. Portanto, entendemos que é responsabilidade da igreja a obra missionária. Irmão, meu trabalho aqui não é à toa. Eu não estou aqui para ter título pastoral. Eu tenho uma missão e eu estou nela e eu estou glorificando o meu Jesus, o nosso Salvador. E quantos também estão, digam glória a Deus.